Olá, meu nome é Raquel e eu vou contar a história de criação do AFS aqui em Goiás. Em 1962, eu estudava interna em Belo Horizonte, no Colégio Isabela Hendricks. Um belo dia, a reitora nos reuniu todos no auditório para ouvirmos visitantes que vinham do Rio de Janeiro. Quem eram esses visitantes? Liderados por uma pessoa chamada Gustavo Valadão, nós ouvimos encantados a história da experiência deles como intercambistas do American Field Service. Era uma coisa nova, ninguém sabia o que era aquilo. Eles fizeram parte do primeiro grupo do Rio de São Paulo que foram. Havia naquele momento muito forte a ideia do que motivou a criação de programas de intercâmbio nos Estados Unidos, ainda arrasados com a Segunda Grande Guerra. Vários senadores, várias pessoas nos Estados Unidos quiseram incentivar programas de intercâmbio que tinham como objetivo fazer com que as pessoas se conhecessem, se gostassem, entendendo que isso contribuiria para a construção da paz, para minimizar, atenuar as guerras e construir um mundo mais amigo, mais generoso, mais respeitoso. Era muito forte esse sentimento. O intercâmbio tinha esse objetivo de você conhecer uma família, ficar amiga, gostar. E isso realmente aconteceu muito forte comigo, porque a minha decepção naquele encontro é que o Gustavo Valadão avisou que no ano seguinte, em 1963, eles iriam a Belo Horizonte fazer um processo seletivo para ver quem iria de Minas para os Estados Unidos. O intercâmbio naquela época era só com os Estados Unidos, era bidirecional, era Brasil e Estados Unidos. Acabou, eu fiquei desesperada atrás desse grupo do Rio e não, eu sou de Goiânia, vocês têm que levar o AFS para Goiânia. Não estava na pauta da expansão do AFS Goiás naquele momento, 62. Mas acabou que, acho que eu sou insistente, eles resolveram vir fazer o exame aqui. Na Avenida Goiás, quase esquina com a Rua 4, funcionava o Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos. O diretor à época foi extremamente receptivo, não é? Eu procurei, ele arranjou todas as condições para a instalação da equipe que viria do Rio para dar a prova de seleção. Fizemos então naquele espaço, com o apoio do Brasil e Estados Unidos da época, a prova de seleção. Eu não me lembro quantos candidatos se apresentaram naquele momento. Lembro-me bem que fomos 4 escolhidos daqui de Goiânia. Eu, que fui para o estado do Maine, minha amiga Túlia Pilomia, que foi para Virgínia, a minha amiga Beatriz, que foi para Michigan, e uma pessoa que eu não conhecia, que ficou meu amigo depois, que é o Ebert, que foi para Illinois. Fizemos então, fomos para o Rio de Janeiro, fizemos todo um processo de preparação para a viagem, de capacitação. Chegamos aos Estados Unidos, houve uma recepção fantástica, nós fomos recebidos até na Casa Branca. Da Casa Branca, lá em Washington, nós nos encontramos com bolsistas do mundo inteiro. E cada um foi para a sua região. Eu fui para Bangor, junto com 4 outros bolsistas. A Christiane Brunet, lembro do nome dela até hoje, que é da França, uma pessoa da Nova Zelândia, uma pessoa da Itália e eu. Éramos os estudantes estrangeiros lá. Eu ganhei um presente. A família que me acolheu, eu acho que pode ter igual, mas não tem melhor. Uma família com 6 filhos, médico e ela enfermeira, que parou de trabalhar para criar os filhos, né? Abandonou a enfermagem para criar os filhos. Uma família acolhedora, amiga, ela era muito engraçada, eles tinham uma paciência infinita comigo, eles queriam me mostrar tudo do bom e do melhor. E foi um ano absolutamente maravilhoso. Aprendi a esquiar, foi vexaminoso, porque eu adulta fui para minha primeira aula de esqui com
pichotinho de 3, 4 anos que não entendia o que aquela idiota daquela adulta estava fazendo ali, olhava para mim com o olho desse tamanho. E aí começou, inclusive, com eles um diálogo intercultural, porque o professor disse que o treinado tinha que explicar que eu era de um país onde não existia neve, onde eu não falava inglês, onde eu falava português. Então, desde aprender a esquiar e a conviver na neve, também um lado ruim de ficar muito tempo sem calor, sem luminosidade. Eu senti um pouco falta disso, porque Goiânia e Bangor são dois extremos de clima, né? Mas na escola foi uma experiência fenomenal. Fenomenal. A Bangor High School era uma super escola, como toda grande high school, com orquestra, com teatro, com esporte muito intenso, né? Uma participação, os clubes de meninas, Sub-Deb Club, aquela coisa de Pajama Night. Imagina, em 1964, o que é isso? Passar a noite na casa da outra de pijama. Então foram hábitos culturais. Tinha na época cinema ao ar livre, que era uma novidade. A música era toda nova, auge dos anos 60, com toda a mudança cultural que havia no mundo. Então isso me enriqueceu muito como pessoa. Fiquei um ano sem falar português. As condições de comunicação naquela época eram precaríssimas, para vocês terem uma ideia. Claro, não existia Wi-Fi, não existia computador, não existia internet, não existia nem telefone direito. Eu falei 2 vezes durante um ano com os meus pais, no meu aniversário e no Natal. Agora, era uma ligação tão demorada, você tinha que pedir para telefonista fazer a ligação, marcava a hora, aí você já criava toda aquela emoção. A hora que você ouvia a voz da mãe ou do pai no telefone, você começava a chorar. Não falava nada. A gente não tinha essa naturalidade de falar: oi, eu hoje fiz isso, fiz aquilo, fui para a universidade, eu estou chateada. Não, a gente mal conversava, porque era muita emoção de ouvir a voz. A gente se comunicava através de carta. Havia o belo, velho hábito de escrever cartinha, ir ao correio, pôr a carta no correio e receber de volta. Então, o AFS foi esse instrumento que me permitiu abrir para o mundo. Minha visão de mundo mudou e a minha visão de Brasil, porque quando a gente sai, eu acho que de forma mais marcante da primeira vez, quando você sai de fora, é como se você visse o Brasil de fora do planeta. Esse olhar externo te ensina muito também. A gente entende melhor não só as outras pessoas, mas a gente entende melhor o seu próprio país, as pessoas. Foi um enriquecimento cultural muito grande. Voltei depois de um ano, né? Encontramos-nos em Washington, fizemos um circuito, um passeio grande com estudantes de outros países. Quando eu fui à Alemanha, eu encontrei um colega alemão. Quando eu fui à Itália, eu encontrei um colega italiano. Eu fiz relações internacionais muito sólidas, Nossa, esqueci de dizer que eu sabia que estava faltando uma pessoa, não era 4, era 5, tinha uma menina do Japão, quando eu fui a Tóquio. Então, e essa menina do Japão também me marcou muito, porque a primeira palestra que eu ouvi dela, a gente fazia palestra, eu vestia de baiana, falava sobre o Brasil, ela vestia a vestimenta tradicional do Japão e falava do Japão. E a primeira vez que ela foi falar do Japão na high school, lá onde a gente estudava, ela mostrou bambu e apresentou bambu como sendo uma planta típica e exclusiva do Japão. Bambu só nascia no Japão. A hora que ela acabou de falar, eu falei: não é bem assim não. No Brasil também a gente tem bambu. Parece bobagem, mas são esses detalhes que vão enriquecendo a gente, acumulando conhecimentos e relações. Depois desse enorme passeio, voltamos para o Brasil. A Túlia casou com um americano, nunca mais voltou. Hoje ela mora em Portugal, tem um curso de inglês, até hoje ela viveu, ela se profissionalizou na área de professora de inglês. Beatriz mudou para o Rio, casou, mudou para o Rio. Ebert foi fazer engenharia, mudou para Brasília. Eu fiquei em Goiânia e tive a alegria, a honra, o trabalho
que dá trabalho, de organizar o UFS para preparar a turma que iria, a segunda turma que iria, claro que com apoio do Brasil e Estados Unidos, que foi realmente fantástico, mas eu fiquei aqui voluntariamente organizando o UFS. Ajudei então a construir, a selecionar a segunda turma que foi, ainda a terceira, mas a partir daí quem voltava ia assumindo esse trabalho em forma de rodízio, de forma rotativa, de forma colaborativa. Mas tem um detalhe na minha vida do UFS que eu acho que poucas pessoas têm. Quando eu estava fazendo o meu PhD em Berkeley, as pessoas descobriram que eu tinha sido AFSer e me convidaram para ser do Adult Committee, é o comitê adulto que seleciona os estudantes americanos que vão ser intercambistas em outros países. Então eu vivi no Brasil a experiência de convencer o Rio de Janeiro a vir para Goiás, a experiência de ajudar a estruturar a primeira turma e o privilégio de, como adulta, participar do trabalho da seleção dos estudantes americanos que iam para outros países. Isso me deu uma visão total do círculo todo do aluno, a visão dos pais. Fiz reunião com os pais dos americanos que iam, e eu sei que o UFS foi realmente um divisor de águas na minha vida, definiu muito do meu futuro. Eu não sabia na época que eu ia mexer com política, nunca imaginei isso. Sem saber, eu fiz curso de oratória lá e é claro que me ajudou na minha vida parlamentar depois. Então o UFS foi uma coisa decisiva, muito positiva, muito linda na minha vida.